Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você. E através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. A questão maior é uma só. É nisto que nós precisamos manter nossos olhos fixos, nosso entendimento aberto. O que, afinal, Jesus veio fazer nesse mundo? Olha, eu quero dizer a você que não basta apenas crermos que Jesus é real, de verdade. Não. Que ele morreu e ressuscitou e que o nome dele tem poder no céu, na terra e no inferno, e que ele cura enfermos e ressuscita mortos e purifica leprosos. E que o inferno estremece diante da autoridade da presença dele. Não é suficiente sabermos isso. A grande questão é discernirmos. Você conhece a Bíblia talvez melhor do que eu. E você sabe muito bem que Satanás, ele cega o entendimento das pessoas. É isso, a grande arma do diabo. Então, não vai resolver para mim apenas ter ciência, conhecimento de que estas coisas são reais. Porque, se quisermos sermos honestos aqui, vamos falar a verdade, o próprio Satanás sabe de todas essas coisas. O próprio diabo sabe a autoridade que é no nome de Jesus, sabe que ele cura enfermo, que ele ressuscita morto, que ele tem todo o poder no céu, na terra e no inferno, que ele está sentado à direita de Deus. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe que é verdade, isso é real. O grande problema que enfrentam as pessoas é o discernimento da verdade. O diabo tenta embaraçar isso. De maneira que da mesma Bíblia Sagrada surgem inúmeras religiões. É uma verdade. Mais do que isso, da mesma Bíblia Sagrada surgem dentro das religiões facções dessas religiões, facções destas denominações, e vão se abrindo outras e mais outras e mais outras, mas nem todas, e é isso que quero chamar a tua atenção. A grande maioria destas divisões e dessas ramificações das religiões e das denominações
não se prega o mesmo evangelho. De maneira que nós observamos uma característica na grande parte de sua liderança. Eles querem ser donos da verdade. É dessa maneira, é desta forma que eu interpreto. E isso não tem problema. E isto não é pecado. Devemos seguir por esse caminho. Devemos fazer dessa forma. A interpretação correta desse texto é esta. E por aí vai. Você sabe que isso é verdade. Tudo bem? Eu concordo com você. Existem algumas divergências de interpretação de textos bíblicos que realmente são insignificantes, eu concordo. Não tem problema. Você pode pensar de uma forma e eu posso pensar de outra, e isso não vai abalar nossa salvação. Por exemplo, existem aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, e existem aqueles que acreditam que a igreja irá passar pela metade por 3 anos e meio da grande tribulação. 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo. A verdade é, esteja preparado. Quando ele vier, você vai subir. Então, existem algumas questões que não vale a pena você contender. Pense como quiser pensar, não vai afetar nossa salvação. São coisas periféricas. Elas não estão no núcleo, elas não estão no cerne. E é sobre estas coisas que são principais, que são o núcleo, que são a espinha dorsal da nossa fé, da nossa salvação. É sobre isso. E isto é um assunto que não apenas vale a pena, mas é crucial, ele é fundamental. Nós precisamos saber a verdade. E a verdade não são 2, não são 3, nem meia dúzia. Ela não pode ter ramificações de diversidades. Ela é apenas uma. E se eu a conhecer e viver ela, serei salvo. Se eu viver uma ilusão, se eu viver uma mentira, eu posso ter a Bíblia Sagrada. Eu posso ter uma igreja e várias denominações, eu posso ter muito dinheiro, eu posso me tornar deputado federal, eu posso ser o que quiser, mas se eu não conhecer essa verdade, eu irei para o inferno. Com o diabo, com o Exu Caveira, com o Zé Pilintra, com todos os demônios, com os macumbeiros, os que arriam espaço na encruzilhada. Você está entendendo isso? Ou seja, o que está em jogo aqui é a nossa alma. Porque o grande problema das pessoas é que às vezes elas têm um apego denominacional tão grande. E eu costumo dizer o seguinte, olha, você é noiva de Cristo, case-se com Cristo. Frequente uma denominação, esteja lá e congregue. Observe se estão pregando a verdade, porque existem pessoas que elas frequentam uma certa denominação quase como alguém que torce pelo Corinthians ou pelo Flamengo. Ou seja, guardado as devidas proporções, é exatamente isso. As pessoas perdem a lucidez. Elas torcem por um time e elas são fanáticas por aquilo, elas não refletem, elas não pensam que aqueles jogadores estão ali ganhando fortunas, nenhum deles sabe nem da existência deles, nenhum deles vai pagar a conta deles no final do mês, a água, a luz, o aluguel. E eles se rasgam, se degradeiam, se jogam lá de cima e matam uns aos outros por causa do time de futebol.
Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso que se vive em algumas denominações. As pessoas perdem a razão, a inteligência de abrir a Bíblia Sagrada e dizer, peraí, aí tá demais. Que isso? Eu vou cuidar da minha alma, meu irmão. O negócio é sério. Se vocês estão descambando para a heresia, se vocês estão descambando para a apostasia espiritual, ó, meu irmão, eu vou ser franco e honesto com você. A gente vê cada coisa. Você está entendendo? Você hoje em dia vê cada coisa. Eu um dia desse postei uma mensagem dizendo que eu cheguei a um ponto da minha vida que eu não me surpreendo com mais nada à medida em que eu acredito realmente que estamos no fim dos tempos. Eu não posso me surpreender e ficar boquiaberto com as coisas que eu vejo, que são publicadas na internet, se tornam públicas, filmagens no YouTube, qualquer coisa que acontece em todo lugar, tem alguém com o celular filmando e já posta no YouTube. Quer dizer, todo mundo fica sabendo. Então, você hoje vive de conhecer tudo que sucede ao seu redor. E você vê coisas estarrecedoras, mas eu não posso mais me surpreender com esses fatos que sucedem ao nosso redor, e eu me refiro ao campo religioso, principalmente, porque é o fim dos tempos. Porque o amor de muitos tem se esfriado de verdade, não é fantasia essa coisa, é verdade. Porque já se levantaram muitos falsos profetas. E eles já estão enganando a muitos. Talvez você esteja entre os enganados. Você está me ouvindo agora. Mas, eu digo mais. Talvez você que está me ouvindo seja um dos que estão enganando. Mas você nem sabe. Olha, eu vou te dizer uma verdade. Você não se dá conta. Sabe por quê? Eu vou dizer. Porque não existe um curso teológico para formar falso profeta, você se torna. Não existia um curso para formar o traidor do Messias, ele se tornou um traidor. Porque ele foi dando lugar à ambição no seu coração, a sentimentos ruins no seu coração. Judas sabia que Jesus era o Messias, ele fazia milagre em nome dele, ele expulsava demônio em nome dele. Mas ele tinha seus próprios projetos, seus próprios planos. E ele queria usar Jesus, o poder de Jesus, a influência de Jesus com o Deus Todo-Poderoso, para alcançar os seus projetos pessoais e particulares. Um deles era tirar Roma de Israel, que o reino fosse restituído, que Jesus se proclamasse rei. Um novo Davi para reinar. E ele, sem dúvida alguma, ia sobrar um cargo no mínimo de deputado federal. Preste atenção. Escute isso. É a tua alma. É a tua alma. A Bíblia diz que aquele dia será um dia de surpresa. Você sabe disso, meu irmão. Olha, talvez se você abrir os evangelhos, presta atenção. Mas não é abrir a Bíblia procurando um tema, procurando um texto e buscando algum versículo no Velho Testamento para embasar aquela mensagem que você quer pregar. É você que quer para arrancar o dinheiro do povo, para distribuir os envelopes e para forçar as pessoas a colocarem ali dentro o máximo que você puder arrancar delas, e você sai a cata de versículos bíblicos para dar base àquela tua mensagem. Ela é tua. Então preste atenção. Se você abrir os evangelhos e começar a ler como se fosse a primeira vez o que Jesus ensinou aos seus discípulos, a todos nós,
Atos dos Apóstolos. E se você começar a ler, você vai ficar boquiaberto. E você vai perceber nitidamente que você tem vivido uma outra coisa. Aquela coisa que o apóstolo Paulo chamou de outro evangelho. Aquela coisa que o apóstolo Paulo disse que é maldita. Anátema, ele disse. Ele disse ainda que um anjo venha do céu, vocês deixem de ser criança. Ainda que um anjo venha do céu dizendo que trouxe uma nova revelação, ainda que vocês recebam uma carta assinada por mim, reconhecida a firma no cartório de Jerusalém, dizendo que há uma nova revelação, uma novidade espiritual, rejeite isso como coisa maldita! Olha, eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção. Eu já vi que essa mensagem vai durar um pouquinho. Em outras palavras, nós vamos ter que continuar lá amanhã, porque eu estou só começando. E o tempo não para. Então, presta bem atenção, nós estamos conversando. Eu não sou o dono da verdade, não é essa a minha postura, e nem você também. Mas nós temos a palavra de Deus para pesar nossas vidas e nossas decisões e nossa conduta na balança. Nós estamos falando sobre a eternidade. Nós sabemos que aquele dia será um dia de surpresa em que pessoas vão ranger os dentes desesperadas e vão dizer: eu fui enganado, eu passei uma vida de ilusão, em nome de Jesus eu expeli demônio, em nome dele eu curei enfermo, eu profetizei, olha agora! Ele está me lançando fora. Mais do que isso. Se você pensa que essas palavras minhas são duras, imagine você ouvir isso de Jesus. Apartai-vos de mim, malditos. Meu Deus do céu. Talvez você pense que ele podia pegar um pouco mais leve, não? Ele vai chamar de maldito. Aquelas mesmas pessoas que vão dizer a ele: Jesus, aleluia, glória a Deus, mestre, oh, chegou o grande dia, que bênção. E ele vai dizer: quem é você? Mas eu sou o apóstolo fulano, eu sou o presbítero ciclano, pastor, a pastora, a bispa, o missionário. Em teu nome eu expeli demônio, em teu nome eu curei enfermo, em teu nome eu profetizei, fiz um monte de coisa. Eu não conheço você. Porque eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive frio, não me agasalhaste, eu estava preso. Você não foi me ver. Eu era forasteiro, você não me deu abrigo. Mestre, é um engano. Eu jamais deixaria de fazer isso, mas eu nunca te vi nessa situação. Todas as vezes que deixasse de fazer os mais pequeninos irmãos, a mim, deixasse de fazer. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno criado para o diabo e seus... Meu Deus do céu. Você já pensou nisso? Então, porque a hora de pensar é agora. Não adianta, e isso vai se cumprir. É profecia. Não tem como não cumprir. O que tem como é uma alma, é uma vida, é um enganado, é um enganador se arrepender a tempo, criar juízo na cabeça. Se arrepender, voltar atrás, cair de joelho, clamar por perdão, por misericórdia. E mudar de vida. Mas isso vai se cumprir. Agora pense.
Pense nessa situação, isso será real. Vai haver ranger de dentes. O pavor será tão grande que as pessoas vão ranger os dentes de desespero. Você já imaginou o que é você ser lançado neste lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, destinado para o diabo e seus anjos, e ficar encerrado neste lugar pelos séculos dos séculos dos séculos? Será que vale a pena essa palhaçada que você tem vivido, por mais que isso dê dinheiro? Hein? Será que vale a pena você distorcer o Evangelho de Cristo para encher o teu bolso de grana? Será que vale a pena, meu irmão, minha irmã, você se ajuntar à grande maioria das pessoas, porque é isso que está acontecendo em nossos dias? As pessoas têm coceira nos ouvidos para ouvir o que agrada a carne, porque elas não suportam mais esse tipo de evangelho que eu prego aqui. Elas não suportam isso. Elas querem ouvir só de prosperidade, de bênçãos materiais, de chave de carro, de chave do missionário. O senhor não crê? Creio. Eu estou esperando 2 chaves. Vai vir. E Deus é meu pai, ele me abençoa, ele tem prazer. Aliás, eu não corro atrás das bênçãos, elas correm atrás de mim. Eu não estou me incomodando, me importando. Isso não é o centro da minha vida, correr atrás disso. Eu estou correndo atrás da minha salvação, é de juntar um tesouro no reino dos céus, é de ganhar almas para Cristo, é de pregar a verdade. É isso. Eu quero chegar diante do trono dele preparado, com uma bagagem na mão, para falar como Paulo: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada. Podem ter me apedrejado, podem ter falado mal de mim, podem ter me perseguido, podem ter desejado a minha morte, podem ter feito macumba para mim. Você pensa que não? Escute isso. Pare para pensar. Deste ignorância. Você não precisa gostar de mim. Isso, eu vou ser franco para você, nem me interessa. Estou sendo honesto, nem me interessa. Nem me interessa. Você sabe por que eu prego o evangelho? Eu vou te dizer, porque eu já quis parar, muitas vezes. Uma vez eu falei para Jesus: Senhor, olha, eu conheço a verdade, entendeu? Eu não preciso disso. Eu vou viver a minha vida, vou cuidar da minha vida, dos meus negócios. Esse povo que se lasque, querem ir para o inferno, que vão, querem viver a mentira, que vivam, querem abraçar o capeta, que abrace. Para que eu vou ficar dando a minha cara a tapa, pregando para essas pessoas que não querem ouvir e ficam me perseguindo, me apedrejando? Mas aí Jesus falou para mim: você conhece a verdade mesmo? E eu disse: conheço. E ele disse: então viva. E naquele momento ele trouxe ao meu coração uma palavra. Na hora. Na hora. E é por isso que eu não paro de pregar e nunca vou parar. E eu entendi porque é que Paulo disse: ai de mim, se eu não pregar esse evangelho.
Porque Deus disse, se eu disser, e se eu falar contigo, presta atenção, se eu falar contigo sobre o pecado de um povo, sobre a iniquidade deles, que os levará à perdição, se eu te mostrar, e você não falar, eles vão morrer assim, não vai haver chance. Mas o sangue deles eu requererei de vossas mãos. Meu Deus do céu. Aí eu tremi, irmão. É sangue demais. Que tipo de juízo será esse? Requerer o sangue de milhares. E Deus então diz, mas se eu falar, e se eu avisar sobre o pecado e a iniquidade de um povo, que os levará à perdição, e você pregar, e você falar, mas, se eles não se arrependerem e morrerem no pecado, morrerão no pecado, sofrerão o juízo. Porém, todavia, o sangue deles não requererei de vossas mãos. Você entende isso? Você compreende por que eu estou aqui? Eu não estou aqui para aparecer. Eu não ganho nada com isso. Eu pago para isso. Eu tiro do meu bolso para isso. Você entende? Então nós estamos refletindo sobre um aspecto da palavra de Deus que não pode ser negociado, que não tem duas interpretações, duas maneiras de encarar, ou três, ou quatro, ou meia dúzia. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Ele ensinou muitas coisas. Não andeis ansiosos, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas, Ele é vosso Pai. Não fiquem preocupados, não fiquem insistindo. Ele vai dar gratuitamente. Ele alimenta pássaros, ele veste os lírios do campo. Ele é vosso Pai. Qual de vós que sois pais, que vocês não têm prazer em abençoar o filho de vocês, e se um filho estender a mão pedindo pão, você vai dar a ele uma pedra? Então não fique ansioso por isso, não. Aprenda com os passarinhos. Olha, eles não trabalham, não ajuntam celeiro, ficam preocupados, cabelados, o que vai ser amanhã, meu Deus. Eu tenho que fazer uma campanha. Deus cuida de você quando você está dormindo. E Deus está cuidando de você. Ele é seu Pai, Ele te ama. Porque o diabo quer tirar a tua atenção daquilo que é primordial, daquilo que é fundamental, que é o reino dos céus, que são as coisas que não são visíveis, mas são eternas. E ele quer colocar os teus olhos nas coisas que são materiais e são finitas, elas são passageiras. Aliás, Jesus perguntou de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, ele certa vez ele disse aos Gálatas, ele disse: quero saber de nada.
nada quis saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, este é o poder de Deus para salvar nossa alma. A crucificação do Filho de Deus. Esse é o tema, é o que eu quero abordar. Essa é a palavra, é a interpretação que não aceita negociação. É isso e acabou. Esse cerne, essa é a espinha dorsal. E nós vamos começar a falar sobre isso. É claro que o nosso tempo já acabou. Mas amanhã eu estou aqui de volta para começar a falar sobre a cruz. E eu vou usar esse texto. Quando Jesus disse assim, presta atenção. Da mesma maneira, presta atenção, Jesus está dizendo isso. Da mesma maneira como Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, ele, seja levantado entre o céu e a terra. E quando eu for levantado, ou seja, crucificado, ele diz, a todos, eu atrairei a mim. Amanhã, esteja comigo para continuarmos essa palavra. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Bem amados, chegamos ao final. Um abraço a todos e até amanhã.